Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que bom que você clicou nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma das muitas experiências sobrenaturais que eu tive no meu ministério. Antes de entrar nesse testemunho, né, nesse relato de uma experiência sobrenatural que eu tive, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal se você ainda não for inscrito. E se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like e também te peço que compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas sejam impactadas. Algumas pessoas têm total descrença em milagres, em coisas sobrenaturais, mas eu quero dizer aqui para vocês nesse vídeo, você que não acredita em milagres, os milagres são reais. Milagres são reais e eu vou compartilhar com vocês aqui duas situações, dois milagres extraordinários que aconteceram comigo. Eu presenciei, eu estava ali e um deles eu estava ali como auxiliar e numa outra situação eu estava promovendo aquele momento ali que foi muito forte. Mas antes da gente entrar nesse testemunho, eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Lucas. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada. Está lá no livro de Lucas, aliás, está no livro de Marcos, capítulo de número 16, no versículo 17, que diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, queridos? Então, isso está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a Bíblia, como sendo uma palavra revelada, escrita por homens, né? Muitas pessoas questionam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, porém, não qualquer homem, né? Não qualquer homens. Homens inspirados por Deus. Então, eu quero contar para você aqui a primeira situação que aconteceu comigo. Nós fomos fazer uma viagem missionária. Eu estava ali pelo ministério a qual eu fazia parte, anteriormente a esse ministério que hoje eu faço parte, e naquela época eu ainda não era evangelista, não tinha sido ungido evangelista, mas sempre gostei de trabalhar com evangelismo, de trabalhar com pessoas, de ministrar na vida de pessoas, fazer visita nas casas, orar por pessoas, mesmo às vezes até no meio da rua. E algo extraordinário aconteceu, que nós estávamos ali no interiorzinho de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, né? Eu não sei se você conhece, mas é um lugar que nós tivemos o prazer de conhecer e estar ali ministrando a palavra de Deus. Levamos ali um caminhão com cestas básicas e levamos também um outro caminhão com roupas, calçados, produtos de higiene pessoal. Tivemos ali cerca de 30, 40 pessoas para fazer essa obra missionária. Se eu não me engano, isso foi em 2010, 2011, se não me falha a memória. E preparamos ali o material que iria ser entregue para as pessoas. Estivemos ali durante 2 dias. E no primeiro momento nós fomos ali para poder visitar algumas famílias carentes. O Vale do Jequitinhonha, eu não sei se você sabe, dá uma pesquisada depois no Google aí sobre o Vale do Jequitinhonha. É um lugar muito assim assolado pela pobreza. É um lugar muito humilde, pessoas muito humildes, pessoas muito simples, né? Pessoas que vivem do agro, né? De cuidar de animais, de plantar milho, plantar feijão, plantar as coisas, né? Para poder trazer o seu sustento e vender, né? Também. Então, assim, é um povo muito humilde, muito
muito pobre assim de questão de poder aquisitivo, né? Então estávamos ali visitando as casas e o que a gente percebeu que a maioria das casas que a gente ia, as pessoas elas não tinham apenas necessidades financeiras, né, físicas, mas também tinham necessidades espirituais. Muitas pessoas que nós fomos ali, a gente começava a falar do Evangelho, a gente começava a ministrar a palavra de Deus e a gente percebia um quebrantamento de coração muito forte, muito sincero, muito verdadeiro. Pessoas começavam a chorar, um pranto assim abundante, choro abundante mesmo. E muitas pessoas aceitavam Jesus ali e assim, foi uma experiência muito forte, uma das experiências mais fortes que eu tive no meu ministério foi essa viagem missionária para o Vale do Jequitinhonha. Mas uma coisa que me chamou a atenção, nós entramos na casa de uma irmã. Se eu conseguir achar, eu estou tentando achar esse vídeo, está no meu Facebook, pelo menos estava. Eu não estou conseguindo encontrar o vídeo para poder baixar. Se eu conseguir achar o vídeo, eu vou colocar um trechinho aqui. Mas eu ainda não consegui encontrar. E eu entrei na casa de uma mulher e ela falou para mim que morava naquela casa ali já tinha muitos anos. Ela passou por uma experiência bem traumatizante, que foi um desabamento que aconteceu na casa dela. Então ela quase morreu soterrada. E ali ela teve muita dificuldade de se reerguer, porque, como eu disse, a cidade é muito pobre, o povo é muito humilde e o dinheiro não circula na cidade como talvez numa capital, né? Então foi bem difícil dela se reerguer, de se levantar, de se recuperar, mas finalmente ela, com a graça de Deus, ela conseguiu reconstruir a casinha dela. Parece que os vizinhos ajudaram, a prefeitura lá deu uma força com alguns blocos, com cimento e tal, conseguiram reconstruir a casinha da irmã. Se eu não me engano, o nome dela era Dalva. E aí, amados, o que acontece? Entramos na casa dela, ela contou essa história e tal, e aí quando a gente foi orar por ela, eu tenho sempre o costume de perguntar se a pessoa gostaria de uma oração específica, se ela sente uma necessidade, ela gostaria de que Deus intervisse de forma mais específica, né? E aí ela falou para mim que ela não escutava do lado direito, ou se não me engano, do lado direito ou esquerdo, não me recordo 100% agora, mas ela tinha uma deficiência auditiva. E ali eu falei, não, então nós vamos orar por você. E até citei um versículo, né, que está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 9, se não me engano. Ou é ao contrário, Lucas 9, versículo 1, eu não me lembro. E aí, é porque eu sempre confundo, né? Mas eu acho que é Lucas 9, eu vou até procurar aqui para falar certinho para vocês. Acho que é isso mesmo, Lucas 9, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Isso mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e virtude sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então, amados, veja bem, esse versículo eu usei para poder basear a minha oração, que foi feita ali pela irmã Dalva, ali naquela casinha simples ali no Vale do Jequitinhonha. E aí eu orei e coloquei a minha mão sobre o ouvido dela e declarei, profetizei, falei: enfermidade, surdez, eu te dou um comando, te dou uma ordem agora, e todo bloqueio espiritual que esteja sobre a audição da Dalva, eu mando embora agora. É no nome de Jesus, eu dou uma ordem. E aí, amados, por mais incrível que pareça, ela começou a ficar muito emocionada, e aí a gente começou a perguntar para ela o que estava acontecendo, e diz ela que sentiu como se tivesse dado um estalo dentro do ouvido dela na hora da oração. Um estalo assim, ó, deu um estalo dentro do ouvido dela, e ela passou a ouvir, ela passou a escutar novamente. Isso foi assim uma coisa extraordinária, e até o irmão que estava gravando comigo glorificou muito ao Senhor, e foi uma bênção, foi realmente muito forte. Essa foi
uma primeira experiência que tivemos ali. A outra experiência que tivemos nesse mesmo local, no Vale do Jequitinhonha, foi uma casa. Nós entramos já no finzinho da tarde, a gente estava finalizando o dia de visitas ali. Nós entramos na casa de uma família que a gente percebeu claramente que eram pessoas católicas. E eu entrei logo na sala, assim, tinha uma estante, e ali naquela estante tinha ali algumas imagens, né? Imagem de Nossa Senhora, São Jorge e tal. E aí nós entramos ali, porque a questão é o seguinte: a gente não tem nada contra a pessoa, né, acreditar no que ela quiser acreditar. Só que nós temos a nossa fé, temos a nossa crença, não é mesmo? Então nós fomos ali e com o intuito de orar pelas pessoas apenas, orar e abençoar as pessoas, independente da sua crença, do seu credo religioso, independente disso, estávamos ali para orar e abençoar aquelas famílias. Percebemos uma resistência muito grande da matriarca daquela casa, né, em nos receber. Nós, com muito custo, conseguimos entrar na casa e fomos conversar com ela, e ela falou que estava tudo bem, que não precisava de oração não, que estava tudo certo. E aí eu insisti com ela e falei: mas não é possível que não tem nada que a senhora gostaria de pedir para Deus, que a senhora pudesse receber hoje? Não é possível que não tenha nada, esteja tudo às mil maravilhas, né? E aí ela, assim, estava ela, a filha, o esposo, tinha chovido, o esposo estava em cima da laje, puxando a água, né? E aí nesse momento ele desceu, e aí estava a filha, ela devia ter mais ou menos 13, 14 anos, imagino eu, né, pela aparência, e a senhora, mais ou menos assim, uns 40 anos, mais ou menos, o esposo também, mais ou menos essa faixa etária. E aí eles ficaram ali, né, tipo assim, querendo que a gente fosse embora. E aí eu percebi que, tipo assim, vou falar logo para esse povo ir embora, né? Ela falou: para não dizer que eu não tenho nada, que eu não estou precisando de nada, eu estou fazendo um tratamento no dentista e ele mexeu aqui, caiu o curativo e meu dente está doendo. Mas está tudo bem, né? Amanhã eu vou lá, amanhã vai ser segunda-feira, era no domingo, né? Amanhã é segunda-feira e eu vou lá no dentista, ele vai fazer novamente o curativo, não tem problema. Aí aquilo eu puxei para o lado pessoal, né? Eu falei, não, pensei comigo, agora é uma questão de honra. Porque Deus, ele é Deus em qualquer situação. Agora é uma questão de honra. Eu virei para aquela mulher e falei com ela: vem cá, você gostaria de ficar sem essa dor? Eu sei que essa dor foi causada por uma ação lá do seu dentista, não é uma doença, não é uma enfermidade. Mas o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, ele é capaz sim de repreender essa dor, e muito mais rápido do que você imagina. Você permite orar por você? E aí ela: não, vamos orar, pode orar sim, pode orar. E aí eu orientei cada um e nesse momento já não estava apenas eu e o rapaz que estava comigo, que era minha dupla, né? O pessoal das outras casas que estavam ao redor foram para lá também, porque era a última casa da rua, e a gente terminou as visitas e combinou de voltar todo mundo junto. E o pessoal entrou na casa, estava bastante gente ali, umas 12 pessoas. E aí ela fechou os olhos, e aí eu comecei a orar. Falei: Senhor Deus de Israel, tu sabes a necessidade e o desejo do coração da tua filha. Eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor que vem com a tua anestesia agora, vem com o teu bálsamo de Gileade, vem com a tua unção e toca nesse dente, toca nessa gengiva, toca na boca dessa irmã e estanca essa dor e cancela essa dor agora no nome de Jesus. Amados, essa mulher começou a chorar descontroladamente. Eu fiquei até assustado, porque ela começou a chorar aquela coisa, e eu fiquei assim, sem reação, sem saber o que estava acontecendo. E aí ela começou a chorar e falando que na hora que eu mandei estancar a dor, na hora que eu pronunciei essa palavra, estancar a dor, ela sentiu como se uma mão pegasse a dor e arrancasse. E o dente dela parou de doer instantaneamente. Então essa
foi uma das experiências assim também que me marcou muito, apesar de eu perceber que ela não estava crendo que um milagre poderia acontecer. Ela estava mais interessada em fazer com que a gente fosse embora dali do que realmente receber aquele milagre. Eu acho que ela pensou que não era uma coisa importante, mas eu me posicionei como homem de Deus e liberei sobre ela uma unção de cura e ela foi impactada. Amém, queridos? Essas foram algumas das experiências. Tem muitas e muitas e muitas outras experiências que aconteceram comigo, mas eu gostaria de que você ouvisse, né, através desse testemunho rápido aqui, das maravilhas de Deus, as coisas que acontecem quando nós buscamos a presença de Deus, santificamos a nossa vida. E é essa palavra que nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão aqueles que creem, né? Vou colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, né? Você vai poder expulsar os demônios, eles vão ser expulsos mesmo, a pessoa vai ser liberta. Se caso você comer algo mortífero, não vai te fazer nenhum mal. Então, estes são sinais que vão acompanhar aqueles que creem em Deus e na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficando por aqui com esse vídeo. Eu sou o evangelista Melquisedeque. Te peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Também, se você gostou desse testemunho, gostou desse vídeo, peço você que compartilhe com seus amigos lá na sua rede social e também, se for possível, deixa o like. Isso vai ser muito importante para nós, tá bom? Grande beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.